ele teve acesso a muitos livros e ele tentou se inscrever na faculdade de Direito, mas ele foi negado a sua inscrição porque os alunos não o aceitaram porque ele era um homem preto. Hoje eu vim contar um pouco de uma história a qual eu me sinto muito honrada em dividir com todos vocês. É uma história importante porque a gente fala de um dos grandes heróis da história do Brasil. Então hoje eu estou aqui para falar de Luiz Gama, o nosso grande herói do Brasil. E para isso a gente vai marcar essa história no tempo. Luiz Gama nasceu no dia 21 de junho de 1830, um homem livre, filho de uma grande guerreira africana, liberta pelo seu companheiro, um fidalgo português, ao qual ele nunca revelou o nome. No decorrer dessa história vocês saberão por quê. Então, ele teve uma passagem bonita, de uma vida tranquila, porque Luiz era filho de um homem da nobreza portuguesa que morava aqui no Brasil. Luísa, sua mãe, uma mulher muito altiva, muito bonita, é assim que ele descreve a mãe dele, de uma personalidade muito forte, de uma beleza única e que lutava pelos seus ideais e que lutava pelos seus. Luísa Marim, mãe de Luiz Gama, participou da Sabinada entre 1837 e 1838 e por isso em 1838 ela precisou fugir e ela foi para o Rio de Janeiro, deixando seu filho Luiz com o pai, esse homem que tinha condições, que era fidalgo, que tinha residência fixa e uma família para que cuidasse do filho enquanto ela precisava ficar lá até as coisas se acalmarem. Eu digo lá, eu digo no Rio de Janeiro. O pai de Luiz, ele tinha muitos vícios, apesar de ser de uma família muito rica, nobre, portuguesa, está aqui no Brasil. E até em 1838 ele chegou a receber uma outra herança de uma tia, mas ele gastou de forma indevida com vícios, com o jogo em especial, toda a fortuna da família. E ele vendeu seu filho, Luiz, como escravizado para pagar a dívida de jogo. Então Luiz, aos 10 anos de idade, ele saiu de Salvador e veio para o Rio de Janeiro. E foi entregue por um comerciante de escravizados que recebia escravizados da Bahia. Neste processo, nesse mesmo tempo, do Rio de Janeiro, ele foi para São Paulo, junto com mais 100 escravizados, e ali do trecho de Santos, entre Santos e Campinas, o Luiz fez esse trecho a pé. Nessa última passagem ele foi comprado por Antônio Cardoso, um proprietário, um grande fazendeiro daqui do Vale do Paraíba. Apesar de toda essa história triste, eu quero fazer esse recorte. Luiz Gama esteve no Vale do Paraíba, esse grande homem passou sua infância e adolescência aqui no Vale. Esse fazendeiro era de Lorena, então dos 10 aos 17 anos ele esteve aqui no Vale. E aos 17, essa família hospedou um estudante, chamava estudante do curso de Humanidades, era estudante de Direito. E também Antônio. E ele simpatizou com Luiz e começou a ensiná-lo nesse primeiro ano. Luiz, como era um homem muito inteligente, altivo e autodidata, em um ano aprendeu a ler e escrever e procurou toda a documentação de forma discreta, escondida do seu senhor, e ele conseguiu localizar todos os documentos dele e provar que ele era um homem livre, Depois que ele conseguiu comprovar, ele fugiu dessa fazenda, se inscreveu, se alistou no exército, ficou no exército por 6 anos, chegou a ser até cabo. A gente já está no período da história até 1850, ele se casou com Claudine, teve seu único filho que foi Benedicto. É importante dizer que em todo esse processo, em 3 momentos da história, a partir de 1847, Luiz esteve na corte procurando sua mãe. Ele nunca deixou de procurar a Luísa Marim. E aí
com acesso a muita informação, sempre se desenvolvendo, chegou a ficar um tempo. Na sequência, até pelo seu desenvolvimento, pela sua desenvoltura e inteligência, ele foi também trabalhar na Secretaria da Polícia e lá ficou por muito tempo. E ele conseguiu assessorar, né, atender como escrivão um grande conselheiro e professor de direito, que acabaram se tornando amigos. Então, neste processo, ele aproveitou desse momento de forma muito oportuna, perspicaz, inteligente para estudar. Ele teve acesso a muitos livros e ele tentou se inscrever na Faculdade de Direito, né? Nossa Faculdade de Direito aqui da USP, eu falo nossa, porque eu estou aqui no estado de São Paulo, na cidade de Jacareí, mas ele foi negado a sua inscrição, porque os alunos não o aceitaram porque ele era um homem preto e pela sua condição social. Mesmo assim, ele persistiu, foi ouvinte, foi se desenvolvendo. No Brasil só existiam 2 faculdades de Direito na época, que era aqui a de São Paulo, a Universidade de São Paulo, e em Olinda. Então ele seguiu estudando e sozinho. E no Brasil era muito comum uma profissão chamada rábula, que eram profissionais com toda a experiência e conhecimento, mas não com a formação. Também é importante dizer que não tinha como Luiz ter a formação até então, porque em 1837 era proibido a educação formal para a população negra. Então ele não tinha como estudar mesmo. Então ele Rábula, um homem muito altivo, muito perspicaz, inteligente, de uma oratória única, peças que marcam na história até hoje nos estudos, e assim ele seguiu defendendo os escravizados de forma injusta que estavam no Brasil. Foi assim que Luiz passou a ser muito conhecido, ainda escrivão. Isso incomodou muito os poderosos conservadores. Então, daquele cargo, daquele lugar que ele estava, ele infelizmente foi demitido, e dali nasceu também um grande jornalista. Luiz Gama também é um grande poeta e um grande ativista da abolição, parceiro de José Bonifácio, de André Rebouças, entre outros grandes nomes nesse processo todo de abolição no Brasil. Então ele seguiu trabalhando, escrevendo, lutando pelos escravizados e defendendo a população preta, usando muito da Lei Feijó, uma lei criada a partir de novembro de 1831, onde toda pessoa que chegasse no Brasil após 1831 por navios negreiros estava vindo de forma ilegal. Também é importante marcar no tempo, na história, que nós fomos o último país das Américas a libertar os escravizados. Então a gente tinha uma lei de 1831 que proibia o tráfico negreiro, mas ele aconteceu no Brasil até 1850. Isso quer dizer que parou o tráfico negreiro, infelizmente, mas não parou a escravidão. Então Luiz, ele lutou bravamente, e uma das suas grandes defesas aconteceu em 1860, que foi quando ele defendeu 217 escravizados de uma só vez. Esse processo durou 12 anos. Essas pessoas de fato foram libertas porque merecia a liberdade, e era justa a liberdade, até por uma justiça muito distorcida do Brasil. Mas após 12 anos, desses 217, só 120 conseguiram ter a liberdade, porque o restante infelizmente já havia morrido. Luiz lutou, libertou mais de 500 escravizados no Brasil, esteve presente nos processos dos ativistas da abolição, dos grandes nomes que a gente lê hoje. E infelizmente em 1852 Luiz veio a falecer. Ele era diabético, mas ele marcou no tempo e na história a luta que a gente trava até hoje, para que as pessoas sejam reconhecidas pelo seu valor e não pela cor da sua pele. E eu fico muito honrada, muito até emocionada de falar um pouquinho do Luiz Gama, nosso grande herói da história. Eu trago aqui a ilustração do livro. Esse é um livro paradidático, esse é um livro infanto-juvenil,
porque a gente normalmente não tem a oportunidade de conhecer a nossa história. E esse livro a gente tem acesso em todas as bibliotecas do município de Jacareí. Então, de forma gratuita, a gente pode mergulhar nessa literatura, a gente pode ter este acesso, a gente precisa conhecer a nossa história, a história do povo afro-brasileiro, a história do povo afro-brasileiro indígena. Então, encerro aqui dizendo que Luiz Gama vive porque a luta continua.